Oi pessoal, bem-vindos à 11ª leitura de Outsider, do Stephen King. E hoje eu tô gravando num horário diferente, tô gravando no meu horário de almoço, porque aqui na minha cidade, vulgo Manaus, a gente tá totalmente sem energia, sem rede, sem nada, então vou aproveitar pra gravar esse episódio aqui. Vamos lá, a gente parou no capítulo 6, certo? Deixa eu só confirmar aqui. É isso, capítulo 6, página 285. Às 11 horas daquela manhã, clara e ensolarada de terça-feira, Holly se sentou em um banco na sombra no parque Andrew Dean, enquanto biblicava um latte de um Starbucks próximo e pensava na estranha conversa que tivera com a senhora Kelly. A mulher não sabia que Terry estava morto. Provavelmente ninguém que trabalhava no Heisman sabia. E isso não surpreendia Holly. Os assassinatos de Frank Peterson e Terry Maitland aconteceram em uma cidade pequena a mais de 1.500 quilômetros ao sul dali. Se tivesse chegado a um jornal de âmbito nacional durante uma semana em que um simpatizante do Estado Islâmico atirou em oito pessoas em um shopping no Tennessee e um tornado destruiu uma pequena cidade índia, não passaria de uma notinha no final de uma página no Huffington Post. E Mercy Maitland não mantinha contato com o sogro para lhe contar que tinha notícias. Por que ela faria isso, considerando a condição do homem? Você é repórter? Perguntou a senhora Kelly. Nós já recebemos muita gente da Solaia. Certo, então repórteres e a polícia foram visitar a instituição e a senhora Kelly, como recepcionista de Heisman Memory Unit, teve que aguentá-los. Mas as perguntas deles não foram sobre Terry Maitland, senão a mulher saberia que ele está morto. Então, qual era o problema? Quer dizer assim, já tinha policiais e repórteres indo lá. Agora, se não era pra falar sobre o Terry, né? Era pra quê? Tô suspeitando que era o cara que trabalhava no hospital, né? Que acabou cortando o Terry. Vai que ele fez alguma besteira. Holly deixou o café de lado, pegou o iPad na bolsa, ligou o aparelho e verificou se tinha 5 tracinhos, o que pouparia de ter que voltar ao Starbucks. Ela pagou uma pequena taxa para acessar os arquivos do jornal local, sem deixar de anotar isso no seu relatório de despesas, e começou a busca no dia 20 de abril, dia em que Meredith Cassidy abandonou a van, e também o dia em que, provavelmente, ela foi roubada pela segunda vez. A investigadora verificou as notícias locais com atenção e não descobriu nada além da relação ao Memory Unit. Os 5 dias seguintes apresentaram o mesmo resultado, embora houvesse muitas outras notícias. Acidentes de carro, 2 invasões de residências, um incêndio em uma casa noturna, uma explosão em um posto de gasolina, um escândalo de desvio de dinheiro envolvendo um funcionário de escola, uma caçada por 2 irmãs desaparecidas brancas na cidade próxima a Trotwood, um policial acusado de atirar em um adolescente desarmado negro, uma sinagoga pichada com uma suástica. No dia 26 de abril, a manchete da primeira página clamava que Amber e Jolene Howard, as meninas desaparecidas de Trotwood, foram encontradas mortas e mutiladas em uma ravina não muito longe de casa. Uma fonte anônima da polícia disse que aquelas garotinhas foram sujeitadas a atos de selvageria inacreditável. E sim, as 2 tinham sido estupradas. Eu acho que foi o mesma criatura que fez aquilo com o Frank Peterson. Terry Maitland estava em Dayton no dia 26. Ixi, mano. Então vão querer dizer que foi o Terry. Terry Maitland estava em Dayton no dia 26 de abril. Tudo bem que estava com a família, mas não havia nenhuma novidade no dia 27 de abril, data em que Terry Maitland visitou o pai pela última vez. E nada no dia 28, quando a família Maitland voltou de avião para Flint City. Porém, no dia 29, sábado, a polícia anunciou que estava interrogando um suspeito. 2 dias depois, o suspeito foi preso. O nome dele era Helge Holmes. O homem tinha 34 anos de idade, era residente de Dayton e estava empregado como auxiliar no Heisman Memory Unit. Peguei já. Essa criatura pega a aparência da pessoa, faz esses assassinatos, né?
E após isso, ele vai lá e troca de aparência por outra pessoa. Nessa que ele cometeu o crime como funcionário desse Heisman Memory Unit, ele cometeu o crime, certo? E aí, depois que tudo indicava que foi esse funcionário, ele trocou de corpo, né? Trocou de aparência para a aparência do Terry. E aí ele viajou para onde o Terry morava para cometer o mesmo crime, para deixar o Terry ser o culpado por esse crime. Holly pegou o café, tomou metade em goles grandes e ficou olhando para as sombras do parque com os olhos arregalados. Verificou seu Fitbit, sua pulsação estava galopando em 110 batimentos por minuto, e não era só por causa do efeito da cafeína. Ela voltou para os arquivos do Daily News e percorreu os meses de maio e junho seguindo a linha da notícia. Ao contrário de Terry Maitland, Harold Holmes sobreviveu à denúncia, mas assim como Terry, Jenny Anderson teria chamado isso de convergência, ele jamais seria julgado pelos assassinatos de Amber e Jolene Helms. Holmes cometeu suicídio na prisão do condado de Montgomery no dia 7 de junho. Ela verificou o Fitbit de novo e viu que a pulsação estava agora em 120. Tomou o restante do café mesmo assim, vivendo perigosamente. Bill queria que você estivesse aqui comigo. Queria tanto. E Jerome. Ele também. Nós três teríamos segurado as rédeas e montado esse pônei até que parasse de correr. Montado esse pônei até que parasse de correr. Mas Bill estava morto, Jerome estava na Irlanda, e não chegaria mais perto de desvendar esse mistério. Pelo menos não sozinha. No entanto, isso não queria dizer que Holly tinha terminado em Darton. Não, não mesmo. Ela voltou ao quarto do hotel, pediu um sanduíche pelo serviço de quarto, que se dane o custo, e abriu o laptop. Acrescentou que agora sabia as anotações que tinha feito durante a conversa telefônica com Alec Pelley. Olhou para a tela e, enquanto percorria o documento, uma velha frase da sua mãe lhe surgiu na cabeça. A Mercedes não conta nada para Gimbels. A Mercedes não conta nada para Gimbels. A polícia de Darton não sabia sobre o assassinato de Frank Pearson, e a polícia de Flint City não sabia sobre o assassinato das irmãs Howard. E por que saberiam? Os atos aconteceram em regiões diferentes do país e com meses de diferença. Ninguém sabia que Terry Maitland tinha estado nos dois lugares, e ninguém sabia sobre a ligação com o Heisman Memory Unit. Cada caso tinha uma estrada de informações passando pelo meio, e esse estava desbotando em pelo menos 2 lugares. Mas eu sei, disse Holly. Pelo menos algumas coisas, eu sei. Só que a batida na porta fez com que ela levasse um susto. Ela deixou o garçom do serviço de quarto entrar, assinou a conta, acrescentou uma gorjeta de 10%, depois de ter certeza que já não estava incluída, e o fez sair. Em seguida, andou pelo quarto mastigando um sanduíche cujo gosto mal sentiu. O que ela ainda não sabia que podia ser sabido, Holly estava incomodada, quase assombrada, pela ideia de que o quebra-cabeça que estava tentando montar tinha peças faltando. Não porque Alec Pelley esconder alguma coisa de propósito. Ela não achava que fosse o caso, mas possivelmente porque havia informações vitais que ele não considerou importantes. Ela achava que podia ligar para a senhora Maitland, só que a mulher choraria e ficaria triste. E Holly não saberia como consolá-la. Nunca soube. Eu acho que é justamente porque ela tem autismo. Eu acho que, assim, eu já ouvi falar que a grande parte, ou todos, não sei, dos autistas, eles têm dificuldade com relações pessoais, né? Tipo, de se comunicar com outras pessoas. Voltando aqui. Não muito tempo antes, ela ajudou a irmã de Jerome Robinson a passar por um momento ruim, mas de modo geral, era péssima nessas coisas. Além do mais, a mente da pobre mulher estaria confusa por causa da dor, e ela também poderia negligenciar fatos importantes. Aquelas pequenas coisas capazes de transformar fragmentos em uma imagem completa, como as 3 ou 4 peças do quebra-cabeça, que sempre pareciam cair da mesa para o chão, e você não consegue ver a imagem completa enquanto não as procurasse e as encontrasse. A pessoa mais apta a saber de todos os detalhes, tanto os pequenos quanto os grandes,
era o detetive que fez a maioria dos depoimentos com as testemunhas e prendeu Maitland. Depois de trabalhar com Bill Hodges, Roddy acreditava em detetives policiais. Nem todos eram bons, claro. Ela não tinha respeito algum por Isabelle Janes, a parceira de Pete Huntley, depois que Bill se aposentou da polícia, e esse cara, Ralph Anderson, cometeu um grande erro ao prender Maitland em um lugar público. No entanto, uma escolha ruim não necessariamente o tornava um detetive ruim. E Perry explicava a circunstância atenuante crucial. Terry Maitland Terry Maitland tinha tido contato próximo com o filho de Anderson. Sem dúvida, os depoimentos que Anderson fez pareciam detalhados. Ela achava que ele era a pessoa mais provável a ter qualquer peça que pudesse estar faltando. Era algo a se pensar. Enquanto isso, era necessário fazer uma nova visita ao Heisman Memory Unit. Capítulo 7, página 288. Ela chegou às 2h30, dessa vez indo para o lado esquerdo do prédio, onde placas anunciavam estacionamento de funcionários e manter a vaga da ambulância vazia. Escolheu um lugar no final do estacionamento e entrou de ré para poder observar o prédio. Às 2h45 da tarde, começaram a chegar carros quando os que trabalhariam no turno que ia... Às 2h45 da tarde, começaram a chegar carros. Quando os que trabalhariam no turno, que ia das 3 da tarde às 11 da noite, chegaram por volta das 3, os funcionários do turno do dia, a maioria pessoas comuns, alguns enfermeiros e alguns homens de terno que deveriam ser médicos, começaram a ir embora. Um dos homens de terno foi embora em um Cadillac e outro em um Porsche. Eram médicos, com certeza. Ela avaliou os outros com atenção e escolheu um alvo. Era uma enfermeira de meia-idade, usando uma túnica coberta de ursinhos dançarinos. O carro dela era um Honda Civic velho com ferrugem nas laterais, farol traseiro rachado, consertado com silver tape, e um adesivo desbotado dizendo "Estou com Hillary" no para-choque. Antes de entrar, ela parou para acender um cigarro. O carro era velho e cigarros eram caros, cada vez melhor. Roddy a seguiu para fora do estacionamento por 5 quilômetros para o oeste. A cidade dando lugar primeiro a um subúrbio agradável, depois outro não tão agradável. Aqui, a mulher ambiciou na garagem de uma casa em uma rua em que outras casas idênticas quase se tocavam. E errado de novo. Aqui a mulher embicou na garagem de uma casa em uma rua em que outras casas idênticas quase se tocavam. Muitas com brinquedos vagabundos de plásticos espalhados nos pequenos gramados da frente. Roddy parou junto ao meio-fio. Fez uma pequena oração pedindo forças, paciência e sabedoria. E saiu. "Senhora, enfermeira, com licença?" A mulher se virou, tinha o rosto enrugado e o cabelo grisalho, prematuro e de uma fumante inveterada. Então era difícil avaliar a sua idade. Talvez 45, talvez 50, sem aliança. "Posso ajudar?" "Pode. Eu vou pagar pela sua ajuda", falou Roddy. $100 em dinheiro se falar comigo sobre Health Homes e a ligação dele com Peter Maitland. "Você me seguiu do trabalho até aqui?" "Na verdade, sim." A mulher contraiu as sobrancelhas. "Você é repórter?" "A senhora Kelly disse que uma repórter foi lá no Heisman hoje e ela prometeu demitir qualquer um que falasse com a imprensa." Eu sou a mulher que ela mencionou, mas não sou repórter. Sou investigadora. A senhora Kelly nunca vai saber que você falou comigo." "Quero ver sua identidade." Roddy entregou a ela a carteira de motorista e um cartão de achados e perdidos. A mulher examinou os dois com atenção e devolveu ambos. "Meu nome é Candy Wilson. É um prazer conhecer você." Legal. Mas se vou pôr meu emprego em risco por você, vai ter que me reembolsar 200. Ela fez uma pausa e acrescentou. "E 50? "Tudo bem", disse Roddy. Ela achava que podia convencer a mulher a aceitar 200, talvez até 150, mas não era boa em negociação, coisa que sua mãe sempre chamava de regatear. Além disso, a mulher parecia precisar de dinheiro.
É melhor entrar, disse Candy. Os vizinhos nesta rua são xeretas demais. Capítulo 8, página 290. A casa tinha um cheiro forte de cigarro, o que fez Rory desejar um pela primeira vez em séculos. Candy se sentou em uma poltrona que, como o farol traseiro, estava remendada com silver tape. Ao lado havia um cinzeiro de um tipo que Rory não via desde que o avô morrera, de enfisema. Não sei o que é enfisema. Candy pegou um maço de cigarros no bolso da calça de nylon e acendeu o isqueiro Bic. Não ofereceu um cigarro a Rory, o que não foi surpresa, considerando o preço dos cigarros hoje em dia. Mas Rory ficou agradecida por isso, de qualquer modo. Talvez tivesse aceitado um. O dinheiro primeiro, disse Candy Wilson. Rory, que tinha tomado cuidado de parar em um caixa eletrônico na segunda ida ao Memory Unit, pegou a carteira na bolsa e contou a quantia correta. Candy recontou as notas e as guardou no bolso junto com os cigarros. Espero que esteja falando a verdade sobre ficar de boca calada, Rory. Deus sabe que preciso desse dinheiro. O babaca do meu marido limpou a conta bancária quando foi embora, mas a senhora Kelly não brincou em serviço. Ela parece um daqueles dragões do programa de Game of Thrones. Rory mais uma vez passou o polegar e o indicador pelos lábios e girou a chave invisível. Candy Wilson sorriu e pareceu relaxar. Ela olhou ao redor da sala, que era pequena, escura e mobiliada, com itens de segunda mão. É um lugar feio para caralho, não é? A gente tinha uma casa bonita no lado oeste. Não era uma mansão, mas era melhor do que esse buraco. O babaca do meu marido a vendeu debaixo do meu nariz antes de partir em direção ao pôr do sol. Você sabe o que dizem? O pior cego é aquele que não quer ver. Quase desejo que a gente tivesse tido filhos só para poder jogá-los contra ele. Bill teria sabido o que responder a isso, mas Rory não sabia. Então pegou o caderno e foi tratar da questão de vez. Ralph Holmes trabalha como auxiliar do Hensman. Trabalhava, sim. Ralph, gatinho, era como a gente o chamava. Era um pouco piada e um pouco não. Ele não era nenhum Chris Pine ou Tom Hiddleston, mas também era nenhum sofrimento olhar para ele. E era um cara legal, todo mundo achava, o que só prova que não se conhece o que habita o coração de um homem. Descobri isso com o babaca do meu marido. Mas pelo menos ele nunca estuprou nem mutilou nenhuma garotinha. Vocês viram as fotos dela no jornal? Rory assentiu. 2 louras bonitas com sorrisos bonitos idênticos. 12 e 10 anos, a idade exata das filhas de Terry Maitland. Mas uma daquelas coisas que pareciam uma conexão. Talvez não fosse, mas o sussurro do que os 2 casos eram, um só tinha começado a ficar mais alto na mente de Rory. Mas alguns fatos do tipo certo e viria um grito. Quem fez uma coisa dessas? Quem fez uma coisa dessas? Perguntou Candy, mas a pergunta era retórica. Um monstro, isso sim. Por quanto tempo você trabalhou com ele, Sra. Wilson? Me chame de Candy, que tal? Eu deixo as pessoas me chamarem pelo primeiro nome quando elas pagam pelas minhas contas no mês seguinte. Trabalhei com ele por 7 anos e nunca tive ideia. O jornal diz que ele estava de férias quando as garotas foram mortas. Ele foi para Regis, uns 50 quilômetros ao norte daqui, para a casa da mãe, que disse à polícia que ele ficou lá o tempo todo. Candy revirou os olhos. O jornal também dizia que ele tinha ficha. Bom, sim, mas nada demais, só um passeio em um carro roubado quando tinha 17 anos. Ela franziu a testa para o cigarro. O jornal não devia ter acesso a essa informação, sabe? Ele era menor, e esse tipo de coisa é para ser secreto. Se não fosse, ele provavelmente não teria conseguido um emprego em Heisman. Mesmo com todo o treinamento no exército e os 5 anos trabalhando no Walter Reeds, talvez conseguisse, mas era bem provável que não. Você fala como se o tivesse conhecido bem. Não estou defendendo Ralph. Não fique com essa ideia. Saímos para beber algumas vezes, claro.
mas não foi um encontro nem nada do tipo. Alguns de nós íamos ao Shamrock às vezes depois do trabalho. Isso quando eu ainda tinha grana para pagar uma rodada quando chegava a minha vez. Esses dias ficaram para trás, querida. De qualquer maneira, nós chamávamos o nosso grupo de Cinco Esquecidos por causa... Acho que sei por quê, disse Rod. Aposto que sim. E nos conhecíamos todas as piadas de Alzheimer. A maioria é meio cruel, e muitos dos nossos pacientes são bem legais, mas nós nos contentávamos... Mas nós as contávamos meio que para, sei lá, não deixar o clima ruim? Sugeriu Rod. Sim, é isso. Quer uma cerveja, Rod? Quero sim, obrigada. Ela não gostava muito de cerveja e não era recomendado que bebessem quando tomava Excitopram. Mas queria manter a conversa rolando. Candy pegou 2 Bud Lights, não ofereceu o copo, da mesma forma que não tinha oferecido cigarro. Pois é, eu sabia do passeio no carro roubado, disse ela, mais uma vez se sentando na poltrona remendada, que faz um ruído cansado. Todo mundo sabia. Você sabe como as pessoas falam demais depois de tomar umas, mas não era nada parecido com o que ele fez em abril. Eu ainda não consigo acreditar. Eu beijei o cara embaixo de um ramo de visgo na festa do Natal do ano passado. A mulher tremeu ou fingiu ter tremido. Então ele estava de férias na semana de 24 de abril? Se você diz, só sei que foi durante a primavera, por causa das minhas alergias. Ao dizer isso, ela acendeu um novo cigarro. Ralph falou que ia para Regis, que ele e a mãe fariam uma missa para o pai, que tinha morrido um ano antes. Um memorial, ele chamou. E talvez até tinha ido, mas voltou para matar aquelas garotas de Throatwood. Não há dúvida, porque as pessoas o viram e havia câmera de segurança de um posto de gasolina que o mostravam enchendo o tanque. Enchendo o tanque do quê? Perguntou Rod. Era uma van? Isso era chamado de guiar as testemunhas, e Bill não teria aprovado, mas ele não pôde evitar. Não sei, não tenho certeza se os jornais disseram. Provavelmente era a picape dele. Ele tinha um Tarrui todo cheio de coisa. Pneus customizados, muito comando. E cobertura na caçamba. Ele pode ter colocado elas lá. Drogado, talvez até estar pronto para, você sabe, usar elas. Ai, disse Rory, não conseguiu evitar. Candy Wilson assentiu. É o tipo de coisa que você não consegue imaginar, mas não consegue evitar. Pelo menos eu não consigo. Também encontraram o DNA dele, como tenho certeza de que sabe, porque isso também saiu no jornal. Sim. E eu vi naquela semana porque Ralph foi trabalhar um dia. Não consegue ficar longe daqui, não é? Perguntei. Ele não disse nada, só deu um sorriso sinistro e seguiu andando pela ala B. Eu nunca tinha visto ele sorrir daquele jeito, nunca. Aposto que ainda tinha o sangue das meninas embaixo das unhas, talvez até no pau e nas bolas. Cristo, fico apavorada só de pensar. Holly também ficava, mas não revelou isso. Só tomou um gole da cerveja e perguntou que dia tinha sido. Não sei assim de cabeça, mas foi depois que aquelas garotas desapareceram. Quer saber? Acho que consigo dizer a data exata, porque eu tinha um horário marcado no cabeleireiro naquele dia. Mesmo dia depois do trabalho. Para pintar. Mas não vou ao salão desde esse dia, como pode perceber. Só um minuto. Ela foi até uma mesinha no canto da sala, voltou com uma agenda e virou a página. Aqui está. Debbie's Hairport, dia 27 de abril. Holly anotou a data e acrescentou um ponto de exclamação ao lado. Aquele foi o dia da última visita de Terry para ver o pai. Ele e a família voltaram para casa no dia seguinte. Peter Maitland conhecia Sr. Holmes? Candy riu. Peter Maitland não conhece ninguém, querida. Ele teve alguns dias lúcidos no ano passado e no começo deste ano se lembrou o suficiente para ir até o refeitório sozinho e pedir um chocolate quente. As coisas que eles realmente gostam são as que a maioria lembra por mais tempo. Mas agora, ele só fica parado olhando para o nada. Se eu tiver essa merda, vou tomar um monte de comprimido e morrer enquanto ainda tenho neurônio suficiente funcionando para saber para que os comprimidos servem. Mas se está me perguntando se Ralph conhecia Maitland, a resposta é clara que sim. Alguns auxiliares mudam, mas Ralph
quase sempre ficava com as suítes ímpares da ala B. Ele costumava dizer que alguns pacientes o reconheciam, mesmo quando boa parte do cérebro deles já não funcionava mais, e Maitland ficava na suíte B5. Ele visitou o quarto de Maitland no dia que você o viu? Deve ter visitado. Sei de uma coisa que não saiu no jornal, mas você pode apostar que teria sido uma bomba no julgamento do Health, se ele tivesse tido um. O que, Kent? O que? Quando os tiras descobriram que ele tinha ido ao Memory Unit depois dos assassinatos, revistaram todas as suítes da ala B, dando detenção especial a de Maitland, porque Ken Mediski disse que viu Health saindo de lá. Ken é o zelador. Ele reparou em Health porque ele, estou falando de Ken, estava lavando o piso do corredor e Health escorregou e caiu de bunda. Tem certeza disso, Kent? Tenho. E a bomba é a seguinte. Minha melhor amiga na equipe de enfermeiros é uma mulher chamada Penny Prudhomme. E ela ouviu um dos policiais falando no celular depois da revista na B5. Ele disse que encontraram cabelo no quarto e que era loiro. O que acha disso? Acho que devem ter feito um exame de DNA no cabelo para ver se pertencia a alguma das garotas Howard. Pode apostar que sim, tipo coisa do CSI. Os resultados não foram divulgados, disse Holly. Foram? Não, mas você sabe o que a polícia encontrou no porão da senhora Holmes, não sabe? Holly assentiu. Aquele detalhe foi divulgado, e lê-lo deve ter sido como enfiar uma flecha no coração dos pais. Alguém falou e o jornal imprimiu. Deve ter saído na televisão também. Muitos assassinos sexuais pegam troféus, disse Kent, com um tom autoritário. Já vi isso no Forensic Files e no Dateline. É comportamento comum entre esses malucos. Embora Health Holmes nunca tinha parecido maluco para você. Eles escondem, disse Candy Wilson, de forma sinistra. Mas ele não se esforçou muito para esconder esse crime, não foi? Pessoas ouviram e tinha até o vídeo da câmera de segurança. E daí? Ele ficou maluco e as pessoas malucas estão cagando para essas coisas. Tenho certeza de que o detetive Anderson e o promotor do condado de Flint disseram o mesmo sobre Terry Maitland, pensou Roddy. Apesar de alguns serial killers ou assassinos sexuais, para usar o termo de Candy Wilson, continuarem escapando durante anos. Ted Bundy é um exemplo. John Wayne Gracie é outro. Roddy se levantou. Muito obrigado pelo seu tempo. Me agradeça garantindo que a senhora Kelly não descubra que conversei com você. Vou fazer isso, respondeu Roddy. Quando estava saindo pela porta, Candy disse: Você sabe sobre a mãe dele, não sabe? O que ela fez depois que Ralph acabou com a própria vida na cadeia? Roddy parou com a chave do carro na mão. Não. Foi um mês depois. Acho que ela não deve ter ido tão longe na sua pesquisa. Ela se enforcou, que nem ele, só que no porão, em vez de na cela do presídio. Caramba, ela deixou o bilhete? Isso eu não sei, disse Candy, mas foi no porão que a polícia encontrou as calcinhas sujas de sangue, as que tinham o ursinho Pooh, o tigrão e o guru. Se o seu único filho faz uma coisa dessas, quem precisa deixar bilhete? Nossa, a mãe dele se matou. E no fim das contas nem foi ele, né? Possivelmente foi essa coisa que eu comentei. Capítulo 9, página 295. Quando Rory não sabia muito bem o que fazer a seguir, ela quase sempre procurava um International House of Pancakes, ou um Denny's. Os dois restaurantes serviam café da manhã o dia inteiro, comida reconfortante que dava para comer devagar, sem ser incomodada por coisas como cartas de vinho e garçons insistentes. Ela encontrou um IHOP perto do hotel. Depois que foi levada a uma mesa de 2 lugares em um canto, pediu panquecas, uma pilha pequena, um único ovo mexido e hash browns. Esse tipo de batata no IHOP era sempre uma delícia. Enquanto esperava que a comida chegasse, ligou o laptop procurando o número de telefone de Ralph. Não encontrou, o que foi nenhuma surpresa. Policiais quase sempre tiravam seus números da lista telefônica.
Mesmo assim, era quase certo que conseguisse. Bill lhe ensinara todos os truques, e ela queria falar com ele, pois sabia com certeza que os dois tinham peças do quebra-cabeça que faltavam um ao outro. Ela é Mercy, eu sou Gimbels, disse ela. O que foi, querida? Era a garçonete com a refeição vespertina. Só estava dizendo como estou com fome, falou Rod. É bom que esteja, porque é comida à beça. Ela colocou os pratos na mesa. Mas você precisa se alimentar, se é que posso dar a minha opinião. Está tão magrinha. Eu tinha um amigo que costumava dizer isso o tempo todo, respondeu Rod. E de repente sentiu vontade de chorar. Foi a frase: eu tinha um amigo. O tempo havia passado e talvez ele curasse todas as feridas, mas algumas cicatrizes cicatrizavam tão devagar e a diferença entre eu tenho e eu tinha era enorme. Ela comeu devagar, caprichando no xarope e na panqueca. Não era o autêntico, não era de bordo, mas era gostoso mesmo assim. E era bom comer uma refeição sentada, sem pressa. Quando terminou, Rod tinha chegado a uma decisão relutante. Ligar para o detetive Anderson sem informar a Pelly. Talvez a fizesse ser despedida, quando ela queria correr atrás do caso. Em uma expressão típica de Bill. Vou repetir aqui. Ligar para o detetive Anderson sem informar a Pelly, talvez a fizesse ser despedida quando ela queria, em uma expressão típica de Bill, quando ela queria correr atrás do caso. Mais importante, não seria ético. A garçonete voltou para oferecer mais café a Rod e Rod aceitou. A Starbucks não oferecia refil grátis e o café do IHOP, apesar de não ser gourmet, era bom bastante. Como o xarope e como eu, pensou Rod. Seu terapeuta dizia que esses momentos de autoavaliação ao longo do dia eram muito importantes. Eu não posso ser Sherlock Holmes, nem mesmo Tummy e Tupsen pode brigar comigo. Nem mesmo Tummy Tupsen para ser honesta, mas sou boa bastante e sei o que tenho que fazer. O Sr. Purley pode brigar comigo. Eu odeio brigas, mas vou argumentar, se necessário. Vou canalizar o meu Bill Hodges interno. Ela sustentou o pensamento enquanto fazia ligação. Quando Purley atendeu, ela disse: Terry Maitland não matou o garoto Peterson. O quê? Você acabou de dizer o que eu acho que disse. Descobri uma coisa bem interessante. Aqui em Norton, Sr. Purley. Mas antes de eu fazer o meu relatório, preciso falar com o detetive Anderson. Você tem alguma objeção? Purley não discutiu como ela temia. Eu teria que falar com Howie Gold sobre isso, e ele teria que falar com Mercy, mas acho que os dois vão topar. A mulher relaxou e tomou um gole de café. Que bom. Fale com o Sr. Gold o mais rápido possível, por favor, e consiga o número de telefone do Sr. Anderson. Gostaria de falar com o detetive ainda hoje. Mas por que? O que descobriu? Tenho uma dúvida. Você sabe se alguma coisa em comum aconteceu no Hemsman Memory Unit no dia em que Terry Maitland visitou o pai pela última vez? Em comum como? Dessa vez, Rod não guiou a testemunha. Qualquer coisa, você pode não saber, mas talvez saiba. Se Terry disse algo para a esposa, quando voltou para o hotel, por exemplo, qualquer coisa. Não, a não ser que queria dizer que quando Terry esbarrou com um auxiliar quando saiu, o rapaz caiu porque o piso estava molhado, mas foi só um acidente, nenhum dos dois se machucou, nem nada. Ela segurou o celular com tanta força que os nós dos dedos estalaram. Você nunca mencionou sobre isso. Não achei que fosse importante. É por isso que eu preciso falar com o detetive Anderson. Tem peças faltando. Você acabou de me dar uma. Talvez ele tenha outras. Além do mais, ele pode descobrir coisas que eu não posso. Você está falando que um esbarrão quando Maitland estava saindo do quarto do pai tem relevância? Se tem, qual é? Me deixe falar com o detetive Anderson primeiro, por favor. Houve uma longa pausa e Penny disse: Vou ver o que posso fazer. A garçonete pôs a conta na mesa na hora em que Holly guardou o celular. Isso pareceu intenso. Holly abriu um sorriso.
Muito obrigada pelo ótimo atendimento. A garçonete se afastou. A conta era de $18,20. Holly deixou uma nota de $5 de gorjeta embaixo do prato. Era bem mais do que a quantia recomendada, mas ela estava animada. Capítulo 10, página 298. Ela mal tinha voltado ao quarto de hotel quando o seu celular tocou. Número desconhecido, dizia a tela. Alô? Aqui é Holly Gibney. Quem fala? Aqui é Ralph Anderson. Alec Perry me deu o seu número, a senhora Gibney, e me contou o que está fazendo. Minha primeira pergunta é: você sabe o que está fazendo? Sei. Holly tinha muitas preocupações e era uma pessoa cheia de dúvidas, mas mesmo depois de anos de terapia, mas aquilo ela tinha certeza. Bom, talvez saiba ou talvez não. Não tenho como saber, tenho? Não, falou Rod. Ao menos não neste momento. Alec disse que você falou para ele que Terry Maitland não matou Frank Peterson. Ele disse que você parecia ter certeza absoluta disso. Estou curioso para saber como pode fazer uma declaração dessas estando em Darton, sendo que o assassino de Peterson aconteceu aqui em Flint City. Porque aconteceu um crime similar em Darton, na época em que Maitland estava aqui. Não um garoto morto, mas duas menininhas, o mesmo modo de agir, mutilação e estupro. O homem que a polícia prendeu alegava estar com a mãe em uma cidade a 50 quilômetros de distância, e ela corroborou com a informação. Mas ele também foi visto em Troutwood, no subúrbio, onde as garotinhas desapareceram. Tem imagens de câmera de segurança dele. Parece familiar? Familiar, mas não surpreendente. Quase todos os assassinos surgem com algum álibi quando são presos. Você pode não saber disso pelo seu trabalho de pegar fugitivos pós-fiança, Sra. Gibney. Alec me contou o que a sua empresa faz, mas sem dúvida sabe disso pela televisão. Esse homem era o CDR no Heisman Memory Unit, e apesar de estar de férias, ele apareceu lá pelo menos uma vez durante a mesma semana em que o Sr. Maitland estava visitando o pai. Na ocasião da última visita do Sr. Maitland, dia 27 de abril, os dois supostos assassinos chegaram a se esbarrar, e estou falando literalmente. Você está de sacanagem comigo, Anderson quase gritou. Não estou. Isso era o que o meu antigo sócio dos Achados e Perdidos chamaria de uma situação de zero sacanagem. Está interessado agora? Ele contou para você que o auxiliar arranhou o Maitland quando caiu? Que esticou a mão para se segurar e arranhou o braço dele? Rod ficou em silêncio. Ela estava pensando no filme que colocaram na mala. Ela não tinha o hábito de parabenizar a si mesma. Estava mais para o contrário, mas agora parecia um ato de genialidade intuitiva. Ela por um momento chegou a duvidar de que havia algo fora do comum no caso de Maitland. Não, sobretudo por causa do contato dela com o monstruoso Brad Wilson Hartsfield. Uma coisa assim costumava ampliar sua perspectiva um pouquinho. E esse não foi o único corte. Ele parecia estar falando sozinho agora. Houve outro, mas aqui, depois que Frank Peterson foi morto. Era esse cara a outra peça que faltava. Me conte, detetive. Me conte. Eu acho que não por telefone. Você pode vir até aqui de avião? A gente devia sentar e conversar. Você, eu, Alec Peary, Howie Gold e uma detetive da Polícia Estadual que também está trabalhando no caso. E talvez Mercy, ela também. Acho que é uma boa ideia, mas vou ter que discutir com o meu cliente, Sr. Peary. Fale com Howie Gold, eu dou o número dele para você. O protocolo. Howie é quem paga a Alec, então não há problema de protocolo aqui. Howie pensou no assunto. Você pode fazer contato com o departamento da polícia Darton, e como promotor do condado Montgomery, não consigo descobrir tudo que quero saber sobre os assassinos das garotas Howard e sobre Ralph Holmes, o auxiliar que acho que você conseguiria. O julgamento do cara ainda está pendente? Se estiver, provavelmente não vão querer dar muita informação. O Sr. Holmes está morto. Ela fez uma pausa. Assim como Terry Maitland. Jesus, murmurou o rei. Dá para isso ficar ainda mais esquisito? Dá, disse ela. Era outra coisa da qual ela não tinha dúvida. Dá, repetiu ele. Larvas no melão. Como é? Nada. Ligue para o Sr. Gold, tá bom? Ainda acho que é melhor ligar para o Sr. Perler primeiro, só para ter certeza. Se você insiste. E Sra. Gibney, acho que talvez saiba mesmo o que está fazendo.
e só fez sorrir. Ai, que bonitinho. Capítulo 11, página 300. Holly recebeu o sinal verde do Sr. Petey e ligou para Howie Gold na mesma hora. Agora andava de um lado para o outro no carpete barato do hotel e apertava obsessivamente o botão do Fitbit para verificar sua pulsação. Sim, o Sr. Gold achava que seria uma boa ideia se ela fosse até lá. E não, ela não precisava ir de econômica. Reserve uma passagem de classe executiva, disse ele. Tem mais espaço para pernas. Tudo bem, ela se sentiu eufórica. Pode deixar. Você acha mesmo que Terry não matou o garoto Peterson? Da mesma forma que acho que Ralph Holmes não matou aquelas duas garotas, disse ela. Acho que foi outra pessoa. Acho que foi um forastreiro. Eu também acho que a gente tá seguindo aqui por um mesmo estilo, né, de crime. Aconteceu algo com o Ralph, né, que é o nome dele, e eu acredito que, assim, enquanto ele estava de férias, tinha uma outra pessoa que meio que roubou a aparência dele, certo? E acabou arranhando o Terry pra pegar as digitais dele também. E isso ele já tinha cometido o crime com aquelas duas garotinhas. E nessa, ele já trocou a aparência dele pra parecer com esse Terry e cometeu o mesmo crime com o garotinho Peterson. E aí o Terry, disfarçado, né, a coisa que pegou a aparência do Terry, arranhou um outro cara. E eu acredito que vai fazer a mesma coisa agora, só que com esse outro cara que arranhou. Só não deu tempo ainda de cometer esse crime. Aí eu volto para duas teorias. Acredito que sim, pode ser algo sobrenatural, tipo um metamorfo que consegue roubar a aparência da pessoa, as digitais, o tipo sanguíneo. Faz sentido também ter deixado aquele rastro preto, né, no celeiro ou alguma coisa assim. Só que também pode ser uma pessoa que tem algum equipamento, alguma coisa assim, né? Que, tipo, consegue comprar próteses e ficar com a aparência. Só que isso não explicaria digital, né? E o sangue ou coisa do tipo. Mas a teoria é essa. A gente vai para a seção Visitas, 25 de julho, capítulo 1, página 303. O detetive Jack Hoskins, do Departamento de Polícia de Flint City, acordou às 2 da madrugada daquela quarta-feira em infelicidade tripla. Estava de ressaca, tinha queimaduras solares no corpo e precisava cagar. É o que eu ganho por comer em Los Três Molinos, pensou. Mas ele comera lá mesmo? Ele tinha quase certeza que sim. Entilhadas com carne de porco e aquele queijo temperado, mas não estava certo disso. Talvez tivesse sido no Hacienda a noite passada, estava confusa. Tenho que parar com a vodka. As férias acabaram. Sim, e cedo demais, porque o departamento de merda dele só tinha um detetive trabalhando. Às vezes a vida era uma bosta, vezes demais até. Ele saiu da cama, fez uma careta por causa do latejar da cabeça, quando os pés tocavam no chão, e massageou a nuca queimada pelo sol. Tirou o short, pegou o jornal da mesa de cabeceira e foi para o banheiro resolver o seu problema. Sentado na privada, esperando o jorro semilíquido que sempre vinha mais ou menos 6 horas depois que ele comia comida mexicana, ele nunca ia aprender, Hoskins abriu a cal e procurou os quadrinhos. Abriu o cal? O que é cal? Acho que é um jornal. E procurou os quadrinhos, a única parte do jornal local que valia alguma coisa. Nossa, que desnecessário saber o que eles estavam fazendo no banheiro, mas enfim. Ele apertava os olhos para ler os balãozinhos de diálogo em que Get Fuzzy quando ouviu a cortina do chuveiro balançar. Ergueu o rosto e viu uma sombra atrás das margaridas. Seu coração pulou na garganta e disparou. Tinha alguém de pé na sua banheira. Na banheira? Um invasor, e não apenas um ladrão drogado que entrou pela janela do banheiro e se refugiou no único lugar disponível quando viu a luz acender. Não, era a mesma pessoa que ficou parada atrás dele naquela porra de celeiro abandonado no município de Kenny. Mais um ponto para eu achar que é algo sobrenatural. Ele sabia com a mesma certeza com que sabia o próprio nome. Aquele encontro, se foi um encontro, se recusava a sair da sua mente. E era quase como se ele estivesse esperando o retorno.
Você sabe que é besteira. Você achou que tinha visto um homem no celeiro. Mas quando apontou a lanterna para o sujeito, não passava de uma peça de equipamento de fazenda. Agora acha que tem um homem na sua banheira, mas o que parece a cabeça dele é só o chuveiro, e o que parece o braço é só a esponja de lavar as costas pendurada na parede. O som que você ouviu foi o vento ou coisa da sua cabeça. Ele fecha os olhos, abriu de novo e olhou para a cortina do chuveiro com as flores idiotas de plástico. O tipo de cortina de boxe que só uma esposa poderia gostar. Agora que estava completamente desperto, a realidade se alinhou. Só o chuveiro, só o suporte e a esponja de lavar as costas. Ele era um idiota de ressaca, o pior tipo. A cortina do chuveiro balançou mais uma vez. Balançou porque o que o detetive queria acreditar era a esponja de lavar as costas agora ficou com dedos escuros e se esticou para tocar o plástico. O chuveiro se virou e pareceu olhar para ele pela cortina semi-transparente. O jornal caiu dos dedos frouxos de Hoskins e foi parar no piso, com um barulho suave. Sua cabeça não parava de latejar, sua nuca não parava de arder, seu intestino relaxou e o pequeno banheiro foi tomado pelo cheiro do que Jack teve certeza de que fora sua última refeição. A mão estava chegando perto da beirada da cortina, e em 1 segundo, 2 no máximo, seria puxada, e ele estaria olhando para algo tão terrível que faria seu pior pesadelo parecer uma doce fantasia. Não! Não! Sussurrou ele. Não! Ele tentou se levantar da privada, mas as pernas não o sustentaram, e o seu traseiro, de tamanho considerável, bateu de volta na tábua. Por favor, não, não! A mão de alguém surgiu na beirada da cortina. Mano, isso é real. Mas em vez de puxá-la, os dedos só a seguraram. Tinha uma palavra tatuada naquele dedo. Kent. Mano, era o que estava tatuado na mão daquele cara com uma camisa amarela na cabeça que o Ralph, que é o detetive, viu no dia que o Terry foi assassinado no julgamento. Tipo julgamento, né? E esse cara não apareceu na câmera, mas estava tatuado a mesma coisa, tenho quase certeza. É só uma observação. Tá trovejando, então talvez dê pra ouvir uns barulhos assim de raio, essas coisas. Ele não conseguiu responder. Estava sentado nu, na privada, com um finalzinho da merda ainda pingando na água. Ai, que nojo. O coração como um motor disparado no peito. Sentiu que logo pularia de dentro dele. E a sua última visão seria dele caído no chão, respingando sangue nos tornozelos e na seção de quadrinhos do Flint City Call, com os seus batimentos finais. Isso não é uma queimadura de sol, Jack. Ele queria desmaiar, desabar de cima da privada. Se tivesse uma concussão ao bater com a cabeça no chão, até mesmo uma fratura no crânio, e daí? Pelo menos estaria fora daquela situação. Mas a sua consciência teimosa permaneceu. A figura escura na banheira ficou no lugar. Os dedos na cortina ficaram no lugar. Kent, não posso. Em letras azuis desbotadas. Toque na sua nuca, Jack. Se não quer que eu puxe essa cortina e me revele, faça isso agora. Nossa, então isso eu estava falando com ele. Hoskins levantou a mão e a encostou na base do pescoço. A reação do seu corpo foi imediata. Pontadas apavorantes de dor que foram até as têmporas e desceram até os ombros. Ele olhou para sua mão e viu que ela estava suja de sangue. Você tem câncer, disse a figura atrás da cortina. Nas glândulas linfáticas, na garganta e nos seios da face. Nos olhos, Jack. Está consumindo os seus olhos. Em pouco tempo, você vai poder ver os pontinhos cinzentos de células cancerosas malignas dançando na sua visão. Sabe quando isso começou? Claro que ele sabia. Quando aquela criatura tocou nele no município de Kent, quando o acariciou. Ele colocou em você, mas posso tirar. Quer que eu tire? Quero, sussurrou Jack. Ele começou a chorar. Tire, por favor, tire.
Você vai fazer uma coisa se eu pedir? Vou. Não vai hesitar? Não. Acredito em você. E não vai me dar motivo para não acreditar em você, vai? Não, não. Que bom. Agora vá se limpar, você está fedendo. A mão com quente foi puxada, mas a forma atrás da cortina do chuveiro ainda olhava para ele. Não era um homem, afinal. Uma coisa bem pior do que o pior homem que já tinha visto. Hoskins esticou a mão para o papel higiênico, ciente que, ao fazer isso, estava inclinado de lado para fora do assento, e de que o mundo estava ao mesmo tempo escurecendo e sumindo. E isso era bom. Ele caiu, mas não houve dor. Já estava inconsciente antes de bater o chão. Que estranho, né? Nossa, que bizarro. Não sei, pode ser humano até então, né? Mas ele falou que uma coisa encostou nele e passou câncer para ele. Capítulo 2, página 316. Jane Anderson acordou às 4 daquela madrugada com a bexiga cheia de sempre do meio da noite. Em geral, ela teria usado o banheiro da suíte deles, mas Ralph estava dormindo mal desde que Terry Maitland levou o tiro. E aquela noite ele estava particularmente agitado. Ela saiu da cama e foi até o banheiro no final do corredor, depois da porta do quarto de Derek. Pensou em dar descarga após se aliviar, mas concluiu que até isso poderia acordar o marido. Aquilo poderia esperar até amanhã. Mais 2 horas, senhor, pensou ela ao sair do banheiro. Mais 2 horas de bom sono. É só o que... Ela parou na metade do corredor. O andar de baixo estava escuro quando ela saiu do quarto. Não estava? Ela estava mais adormecida do que acordada, mas teria percebido se houvesse alguma luz acesa. Você tem certeza disso? Não completamente, mas sem dúvidas havia uma luz acesa lá embaixo agora, uma luz branca, seca, a que ficava acima do fogão. Ela foi até a escada e parou no alto, olhando para a luz com a testa franzida, pensando profundamente. O alarme tinha sido armado durante... O alarme tinha sido armado antes de eles irem dormir? Sim, armá-lo antes de ir para a cama era a regra da casa. Ela o armou e Ralph verificou antes de eles subirem. Um dos dois sempre armava o alarme, mas as verificações, assim como o sono ruim de Ralph, só começaram depois da morte de Terry Maitland. Ela pensou em acordar o Ralph, mas decidiu não fazer isso. Ela precisava dormir. Pensou em voltar para pegar a arma do trabalho do marido na caixa a arma do trabalho do marido na caixa, na prateleira alta do armário, mas a porta do móvel fazia barulho, e isso sem dúvida o acordaria. E não estava sendo paranoica demais? A luz provavelmente estava acesa quando foi para o banheiro, só que ela não reparou, ou talvez tivesse ligado sozinha por algum defeito. Jane desceu a escada em silêncio, indo para a esquerda no 3º degrau e para a direita no 9º, para evitar os estalos, sem nem pensar no que estava fazendo. Foi até a porta da cozinha e espiou junto ao batente. Sentiu-se ao mesmo tempo muito idiota e nem um pouco idiota. Suspirou e soprou a franja. A cozinha estava vazia. Ela começou a atravessar o aposento para apagar a luz acima do fogão, mas parou. Devia haver 4 cadeiras à mesa da cozinha. 3 para a família e um que ele chamava de cadeira do convidado, mas naquele momento só havia 3. Não se mexa, disse alguém. Se você se mexer, mato você. Se gritar, mato você. Ela parou. Mano, eu acho que é o Jack. Ela parou. A pulsação disparada, os cabelos da nuca se eriçando. Se ela não tivesse ido ao banheiro antes de descer, havia urinado agora mesmo. Escorrendo pelas suas pernas, formando uma poça no chão. O homem, o invasor, estava sentado na cadeira do convidado, na sala de estar, longe o suficiente do batente, em forma de arco, para ela só conseguir vê-lo dos joelhos para baixo. Ele estava usando uma calça jeans surrada e mocassim sem meia. Os tornozelos estavam cheios de bolhas vermelhas que podiam ser de psoríase.
O tronco era uma vaga silhueta. Ela só conseguia ver que os ombros eram largos e meio caídos. Não como se ele estivesse cansado, mas como se estivesse tão cheios de músculos exercitados que o homem não conseguia impertigá-los. Era engraçado que dava para ver em um momento assim. O pavor tinha congelado a capacidade da seleção habitual do seu cérebro, e tudo fluía sem preconceito. Aquele era o homem que tinha matado Frank Peterson, o homem que o mordeu como um animal selvagem e o estuprou com um galho de árvore. Aquele homem estava na sua casa, e ali estava ela com pijama curto e os mamilos sem dúvida se projetando como faróis. Me escute, falou ele. Está escutando? Estou, sussurrou Jenny. Mas tinha começado a oscilar, prestes a desmaiar, e estava com medo de apagar antes de ele dizer que tinha ido falar ali. Se aquilo acontecesse, ele a mataria. Depois disso, talvez fosse embora, ou talvez subisse e matasse Ralph. Ela agiria antes de a mente de Ralph estar lúcida o suficiente para entender o que estava acontecendo. E Derek voltaria para casa como um órfão. Não, não, não. O que você quer? Diga para seu marido que acabou aqui em Fleet City. Diga que ele tem que parar. Diga que se ele fizer isso, as coisas voltam ao normal. Diga que, se não fizer, eu mato ele. Vou matar todos vocês. A mão do homem surgiu das sombras da sala de jantar e apareceu na luz fraca da única lâmpada fluorescente. Era uma mão grande. Ele a fechou em punho. O que está escrito nos meus dedos? Leia para mim. Ela olhou para as letras azuis apagadas. Tentou falar, mas não conseguiu. Sua língua estava passada de um caroço grudado no céu da boca. Sua língua não passava de um caroço grudado no céu da boca. Ela se inclinou para a frente. Ela viu olhos embaixo de uma testa que parecia uma prateleira grande. Cabelo preto, curto o suficiente para ficar espetado. Olhos também pretos, não só nela, mas dentro dela, revirando o seu coração e a sua mente. Está escrito must, disse ela. Deve. Você vê, não vê? Sim. O que você deve fazer é mandar ele parar. Lábios vermelhos se movendo dentro de um cavanhaque preto. Diga que, se ele ou algum deles tentar me encontrar, vou matá-los e deixar as suas entranhas no deserto para os abutres, entendeu? Sim, ela tentou dizer, mas a sua língua não se mexia e os seus olhos estavam destravando. E ela projetou os braços para se proteger da queda. E ela não sabia se conseguia ou não, porque já tinha mergulhado na escuridão antes mesmo de cair no chão. É a terceira pessoa que tem contato com esse cara e a pessoa, no final do contato com ele, desmaia. Percebeu? Eu percebi. Primeiro foi a filha do Terry, né? A mais nova, que encontrou ele. Ela acordou e encontrou esse cara, que eu acredito ser esse cara, né? E logo depois ela desmaiou, dormiu, né? Na verdade, antes dela também teve o pai do Frank Peterson, né? Que ele ia se matar, viu esse ser, né? E depois ele desmaiou, né? Ele caiu do galho e desmaiou. Teve esse Frank. É Jack, né? O Jack, que é esse policial. O Jack tinha encontrado ele, né? Encostou na nuca dele, lá no celeiro. Depois o Jack... Não, o Jack não chegou a desmaiar. Mas quando ele encontrou esse cara, né? No banheiro, ele desmaiou. Então, muito estranho. Eu vou ler mais o terceiro capítulo, que eu acho que dá tempo para mais um. Capítulo 3, página 308. Jack acordou às 7 da manhã com um sol forte de verão brilhando pela janela, em cima da cama. Pássaros cantavam lá fora. Ele se sentou de repente, olhando como louco ao redor, só um pouco ciente de que a sua cabeça estava latejando da vodka da noite anterior. Ele saiu da cama rápido, abriu a gaveta do criado mudo e pegou o Penfield 38, que guardava ali para sua própria proteção. Atravessou o quarto a passos largos com a arma erguida ao lado da bochecha direita e o cano curto. Apontou para o teto. Chutou a cueca para longe e, quando chegou à porta, que estava aberta, parou ao lado dela com as costas para a parede.
O cheiro que vinha por ela estava fraco, mas era familiar, os restos das aventuras da noite anterior com as entilhadas. Ele tinha se levantado para descarregar, isso, pelo menos, não foi um sonho. Tem alguém aí? Se sim, responde. Estou armado e vou atirar. Nada. Jack respirou fundo e virou junto ao batente da porta, meio abaixado, percorrendo o aposento de um lado ao outro com o cano da arma. Ele viu a privada com a tampa erguida e a tábua fechada. Viu o jornal no chão, aberto nos quadrinhos. Viu a banheira com a cortina florida, semi-transparente fechada. Viu as formas atrás, mas eram o chuveiro, a barra de apoio da esponja. Tem certeza? Antes que perdesse a coragem, ele deu um passo à frente. Escorregou no tapete e se segurou na cortina para não cair de bunda. A cortina se soltou dos aros do plástico e cobriu o rosto do detetive. Ele gritou, empurrou-a para o lado e apontou o revólver para a banheira. Parou nada. Não tinha ninguém lá dentro, nenhum bicho-papão. Ele olhou para o fundo da banheira, não era muito dedicado a mantê-la limpa. E se alguém tivesse ficado de pé lá dentro, teria deixado pegadas. Porém, a espuma seca de sabonete e shampoo não tinha marca nenhuma. Foi tudo um sonho, um pesadelo, particularmente vívido. Eu acho que então é sobrenatural. Ainda assim, ele verificou a janela do banheiro e as 3 portas que levavam para fora, tudo estava trancado. Tudo bem, então. Hora de relaxar. Ou quase. Ele voltou para o banheiro a fim de dar outra olhada, dessa vez verificando o armário de toalhas, nada, e empurrando a cortina caída com o pé, cheio de nojo. Era hora de substituir aquela porcaria. Ele passaria na Home Depot ainda hoje. Ergueu a mão distraído para massagear o pescoço e chiou de dor assim que os dedos fizeram contato. Foi até a pia e se virou, mas tentar ver a nuca olhando por cima do ombro era inútil. Ele abriu a gaveta mais alta, embaixo da pia, e só achou produtos de barbear, pentes, uma atadura desenrolada e um tubo de micosanol, mais velho do mundo. Outra pequena de souvenir da era de Guetta, como a porcaria da cortina do chuveiro. Na gaveta de baixo, encontrou o que estava procurando, um espelho com cabo quebrado. Tinha a poeira da superfície reflexiva, tirou a poeira da superfície reflexiva, recuou até a bunda encostar na pia e ergueu o espelho. A nuca estava vermelha e ele conseguia ver pequenas bolhas como pérolas se formando. Como aquilo era possível, se ele sempre passava protetor solar e não tinha nenhuma outra queimadura de sol? Isso não é uma queimadura de sol, Jack. Foi o que aquela coisa falou pra ele, né? Hoskins fez um ruído lamurioso. Claro que ninguém tinha entrado naquela banheira durante a madrugada. Nenhum sujeito sinistro com quente tatuado nos dedos. Com certeza não. Mas uma coisa era certa. Câncer de pele era comum na sua família. A mãe dele e um dos seus tios tinham morrido disso. É por causa do cabelo ruivo. Então ele tem cabelo ruivo também? O pai dissera depois de ter passado pela remoção de parte da pele do braço esquerdo, assim como sinais de pré-cancerígenos nas panturrilhas e um carcinoma basicular na nuca. Jack se lembrava de um sinal preto enorme, sempre crescendo, na bochecha do tio Jim. Se lembrava das feridas abertas no externo da mãe e consumindo o braço esquerdo dela. A pele era o maior órgão do corpo, e quando algo dava errado nela, os resultados não eram nada bonitos. Quer que eu tire? O homem atrás da cortina tinha perguntado. Foi um sonho, disse Hoskins. Eu me assustei em Kenny e ontem à noite comi um monte de comida mexicana ruim. E talvez um pesadelo. Isso é tudo. Fim da noite. Isso não o impediu de procurar gânglios nas axilas, embaixo do maxilar, dentro do nariz, nada. Só um pouco de sol em excesso no pescoço. Só que ele não tinha queimado de sol em nenhuma outra parte do corpo, apenas aquela única parte latejante. Não estava exatamente sangrando. O que meio que provava que o seu encontro da madrugada foi um sonho,
mas já estava ficando com um monte de bolinhas. Ele devia procurar um médico e faria isso, depois que esperasse alguns dias para melhorar sozinho. Você vai fazer uma coisa se eu pedir? Não vai hesitar? Ninguém hesitaria, pensou Jack, olhando para a parte de trás do pescoço, pelo espelho. Se a alternativa era ser consumido de dentro para fora, ser consumido vivo, ninguém hesitaria. Capítulo 4, páginas 310. Jane acordou olhando para o teto do quarto, primeiro sem entender, porque a sua boca estava cheia de gosto acobreado de pânico, como se ela tivesse evitado, por pouco, uma queda ruim. Também não entendia porque as mãos estavam erguidas e as palmas abertas em um gesto como se tentasse afastar algo. Em seguida, viu a metade vazia da cama esquerda, ouviu o som de Ralph no chuveiro e pensou: foi um sonho, o pesadelo mais vívido de todos os tempos, sem dúvida. Mas não passou disso. Só que eu acho que ela vai no banheiro e vai ver que ela não deu a descarga. Certeza. Só que não houve sensação de alívio, porque ela não acreditava nisso. Não estava desaparecendo como costumava acontecer com os sonhos quando se acordava, mesmo nos piores. Ela se lembrava de tudo, desde ver a luz lá embaixo, o homem sentado na cadeira do convidado logo atrás do batente, um arco que levava à sala. Lembrava-se da mão surgindo na luz fraca e se fechando. Lembrava-se da mão surgindo na luz fraca e se fechando em um punho, para ela poder ler as letras desbotadas tatuadas nos dedos. Must. O que deve fazer é mandar ele parar. Jane afastou a coberta e saiu do quarto, sem chegar a correr. Na cozinha, a luz acima do fogão estava desligada, e todas as 4 cadeiras estavam no lugar de sempre, a mesa onde a família fazia a maioria das refeições. Devia ter feito diferença, mas não fez. Certeza que ela vai ir no banheiro e vai notar o negócio. O próximo capítulo já vai ser mais longo, então eu vou terminar aqui a leitura de hoje. E na próxima leitura a gente continua aqui para entender esse caso melhor.